você tem uma caixa de som e essa caixa de som está emitindo uma onda sonora. Naturalmente, essa onda vai se propagar no meio. Vamos supor que mais à frente haja um anteparo. Esse anteparo pode ser muito bem uma parede. O que vai acontecer? A onda vai colidir nessa parede e vai voltar refletida. Olha que coisa interessante, as duas ondas vão se encontrar. A onda refletida e a onda vindo da caixa de som, que a gente chama de som direto. Dê uma olhada nessa outra imagem. Toda vez que duas ondas sonoras se encontram, se relacionam, a onda resultante vai ser um somatório das duas ondas. Acontece que, em alguns pontos, as duas ondas se encontram em fase oposta, isto é, uma está positiva e a outra negativa. Qual vai ser a onda resultante? Vai ser uma onda nula. E uma onda nula não há som. Veja lá, eu marquei alguns pontos ali para você dar uma olhada nisso. Mas há outros pontos dessa interação entre as duas ondas em que as duas ondas se encontram na mesma fase. Qual vai ser a onda resultante? O somatório das duas. E observe que se você somar duas ondas positivas, você vai dar uma onda ainda maior, né? Perceba que essa onda resultante vai ser maior do que as duas ondas originais separadamente. Pelo motivo da caixa de som estar emitindo esse pulso, esse som continuamente, vai haver uma reflexão continuamente também. E na prática, aqueles pontos de interação, de cancelamento total ou de interação construtiva e de interação destrutiva, essas interações vão acontecer sempre no mesmo ponto, isto é, na mesma região geográfica do ambiente. Por isso, daí o nome de ondas estacionárias. Mas aí você me pergunta, Gé, mas o que isso tem a ver com prática de banda lá na igreja? Boa pergunta. A primeira coisa que a gente pode comentar é que há uma certa irregularidade na audiência. Você pode receber uma reclamação de uma pessoa falando: olha, cadê o baixo? Por que o baixo hoje estava tão murcho? E, ao mesmo tempo, uma outra pessoa que estava sentada ao lado fala: epa, que isso? O baixo não estava murcho, não. Pelo contrário, estava até exagerado. As duas pessoas estão certas. Por quê? Porque cada uma delas está num ponto de onda estacionária diferente. Você ter esse tipo de degradação ao longo da sala é um grande prejuízo. A gente tem prejuízo quanto à música, mas também tem prejuízo na fala, na pregação. Muito da informação dos harmônicos ou das frequências da voz humana podem ser retiradas por esse processo de cancelamento de fase por onda estacionária. Na prática, diminui a inteligibilidade tanto da música, tanto dos elementos musicais como dos elementos vocais fonados, falados, tá certo? Outra coisa que a gente pode comentar é uma certa irregularidade, uma possível irregularidade no palco, no altar, bem onde a banda está. Às vezes você está lá num ponto onde há um cancelamento importante, você nem sabe. E não entende porque você não ouve determinados sons. Às vezes é o baixista. Isso é muito fácil de acontecer com o baixista. Por causa do comprimento de onda do instrumento deles, que são comprimentos grandes. Então ele pode estar numa região lá toda, onde ele toca algumas notas, ele não ouve muito murchinho, né? E qual é a tendência dele? Vai lá e sobe o volume do cubo dele, do amplificador dele, vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco tá todo mundo irritado, sem entender porque aquele rapaz precisa de tanto som. Por que que é um negócio assim tão fora do comum? Na realidade, e aí você vai conversar com ele e fala: não estava alto, gente. Como isso estava alto? Estava até baixo, eu estou até insatisfeito. De novo, ambas as partes estão certas. Por quê? Porque ele estava num ponto de cancelamento de fase de uma onda estacionária. Então isso é um grande prejuízo. E no palco, a gente tem um monte de fonte sonora, não é mesmo?
Então, a chance de ocorrência lá é grande. No altar, quando a gente tem um monte de caixa de retorno, um amplificador de instrumentos, e a gente tira tudo isso, faz todo mundo migrar para fone de ouvido, você não tem noção de como isso limpa o som na igreja, né? Muitas das ocorrências das ondas estacionárias podem diminuir, né? E o som fica muito, mas muito mais cristalino, a inteligibilidade melhora bastante. Claro, isso não é a única coisa a favor de sistemas de retorno por fone de ouvido, mas é um tremendo argumento, tá certo? E o músico, na hora que ele vai para o fone de ouvido, não vai estar sujeito a ondas estacionárias daquele ambiente. Se estiver acontecendo alguma coisa, na hora que ele põe o fone de ouvido, isso não acontece. Que outra coisa a gente pode comentar? Quanto mais paralelismos, pior. Como é lá na sua igreja? As paredes são paralelas, o fundo, as paredes laterais, o forro é paralelo ao chão. Gente, quanto maior paralelismo, maior a ocorrência de ondas estacionárias. Quanto mais reverberante for o ambiente, quanto mais vidro tiver. Tem umas janelas lindonas de vidro, né? Quanto mais piso de pedra ou estruturas de porcelanato, é super lindo isso aí. Mas torna o ambiente altamente reverberante. O aquário é uma sala muito pequenininha. E em salas pequenas, ondas estacionárias tendem a se formar de forma importante. Tá? Então, você ouve o som da bateria fora do aquário e quando você coloca dentro do aquário, se houver cancelamento lá, a bateria vai sair muito murcha. Você vai perder muito dos graves, por exemplo. Depende muito da arquitetura, né, do aquário, das estruturas que você fizer, mas é um ponto onde pode acontecer. Imagina se você coloca o microfone do bumbo e bem naquele ponto onde está o microfone do bumbo há um cancelamento de fase bem em 80 Hz, 50 Hz, que são as frequências típicas, bem graves de um bumbo. Nunca seu bumbo vai soar grave, né? Você acha estranho porque lá na mesa você precisa entufar grave nesse bumbo para parecer um pouquinho o bumbo. Na realidade, quando você ouve solo o canal do bumbo, você só ouve os agudinhos da pele, do martelo na pele. Você fala, poxa, minha bateria não é top, mas também não é isso aqui. Por que está acontecendo? Possível ocorrência de cancelamento de fase por onda estacionária dentro do aquário. Veja lá, temos a nossa igreja, uma típica igreja brasileira, que apresenta praticamente todas as paredes paralelas, forro paralelo com o chão, mas enfim, é a nossa realidade, não é? E aí essa igreja tem uma determinada dimensão de comprimento, uma determinada largura e um determinado pé direito, tudo bem? Você sabia que as proporções dessa sala, a relação entre essas dimensões, afeta grandemente a ocorrência das ondas estacionárias? Quais são as proporções que encontramos? Primeira coisa, quando as dimensões são iguais, todas as dimensões são iguais, a densidade das ondas estacionárias, principalmente nos graves, é muito grande. Isso é conhecido como os modos de uma sala. Falando português claro, você quer bastante onda estacionária na sua sala, no seu ambiente da sua igreja, é só fazer uma sala com todas as dimensões iguais. Outra coisa, se as dimensões forem múltiplas umas das outras, 2, 4, 6 e assim por diante. Também, esse tipo de proporção favorece muito o aumento da densidade modal nas frequências graves. Aí a gente encontra o quê? Igrejas que apresentam duas medidas iguais e a terceira múltipla uma da outra. Quer dizer, quer realmente que o som da igreja seja muito ruim, né? Ou lide com muitos problemas. Mas espera aí. Será que existiria alguma proporção que fosse mais legal? Existe.
Na realidade, não apenas uma proporção, existe uma série de proporções mais favoráveis. Eu trouxe para vocês essa aqui, veja lá, 1.4 e 1.9. Quer dizer, medidas que sejam múltiplas de 1.4 e 1.9 são proporções que minimizam muito a taxa das frequências modais nos graves. Isto é onde nós vamos encontrar a menor taxa de ondas estacionárias lá em nossa igreja. Né? E aí você pode falar, mas espera aí, a minha igreja já está construída, como que eu vou modificar as proporções lá da sala? Não tem jeito. Vai precisar fazer uma parede falsa, diminuir, corrigir alguma dimensão. Normalmente acaba diminuindo o espaço interno. Né? Conceitualmente, as ondas estacionárias só ocorrem por causa das reflexões ali no ambiente. Em nossas igrejas não temos salas anecoicas. Significa dizer que sempre vamos lidar com as tais reflexões. Mas não seria muito interessante se pudéssemos desviar de forma controlada a frente de onda refletida? Isso seria muito bom. Ou ao menos minimizar a energia dessa onda refletida? E se fizéssemos as duas coisas? Certamente isso diminuiria muito a ocorrência das ondas estacionárias. E para fazer isso, não tem como fugir. Vamos precisar mexer na geometria arquitetônica da sala e vamos precisar usar ou aplicar um tratamento acústico ali naquele ambiente. A maioria das nossas igrejas apresenta uma sala quadrada, de geometria quadrada ou de geometria retangular. Essas duas opções de salas são, infelizmente, as que mais favorecem a ocorrência das ondas estacionárias. Isso por causa do paralelismo entre as paredes. Então, esses dois formatos são os mais inadequados para termos em nossas igrejas. Há outras opções de salas muito mais interessantes. Veja essa trapezoidal. Veja lá na imagem. Das 4 paredes, 2 delas já não são mais paralelas. Mas você quer ser mais rigoroso, então vamos fazer todas as paredes não paralelas. Isso é possível? Sim, é possível. Veja essa opção. A gente tem lá no fundo da igreja uma parede curva, uma parede côncava. Mas, dessa forma que está aí, não é muito bom, porque a gente vai ter ali na sala algum ponto onde as ondas, a energia acústica vai ser concentrada. E isso não é interessante para a gente. Mas, veja esse outro modelo. Aqui a gente promove um espalhamento da energia acústica. Aí sim, isso é mais interessante. O mais comum é a gente, quando vai colocar o forro, veja essa imagem. O que normalmente se faz? Coloca um forro paralelo ao chão. Perdemos, assim, a oportunidade de minimizar as ondas estacionárias. Não seria muito mais interessante se esse forro fosse inclinado? Olha que legal. E essa não é a única opção. Veja esse outro desenho. Certamente, o arquiteto que estiver acompanhando vocês, ele vai trazer inúmeras opções. Isso vale também se vocês estiverem preparando uma sala de ensaio lá na igreja, um estúdio pequeno lá na igreja, ou mesmo um aquário de bateria. Todos esses princípios também valem para essas outras salas. Existem alguns elementos, algumas estruturas, e que quando a onda sonora se relaciona com essa estrutura, ou colide nessa estrutura, uma parte muito pequena dessa onda original volta para o ambiente. O que aconteceu com o resto da energia? Essa energia entrou no material.
e foi transformada em energia térmica. Significa dizer que a onda mecânica da onda sonora, ou a energia sonora, foi transformada em energia térmica. Tá certo? Por isso, uma quantidade muito pequena da energia original, do som original, volta para o ambiente. Esses materiais, esses elementos, são conhecidos como absorvedores acústicos ou absorçores acústicos. Mas existe uma outra família de elementos e de estrutura em que aquela mesma onda sonora, quando ela se relaciona com essa estrutura, acontece um espalhamento controlado dessa onda sonora. Na realidade, essa onda original ela é fracionada em múltiplas frentes de ondas menores, com menor energia, e muitas vezes em fase diferente. Esses elementos são conhecidos como difusores acústicos. Tudo bem? Tanto os absorvedores quanto os difusores trabalham muito bem nas regiões médias e agudas do espectro do áudio. Nos graves, normalmente usamos estruturas ou elementos sintonizados, tá certo? Um tratamento acústico sério, pensado, normalmente vai lançar mão dessas três estruturas, de absorvedores de banda larga, difusores e de elementos sintonizados. E aí você pode perguntar, espera um pouquinho, mas quanto dessas estruturas eu devo usar? E exatamente onde devo colocar essas estruturas? Essa pergunta é pequena. São duas palavrinhas, quanto e onde. Mas a resposta não é tão simples. Olha, vai depender da sua sala. Cada ambiente tem uma assinatura acústica, vamos dizer assim. Cada ambiente tem uma história acústica. As estruturas com que esse ambiente foi construído, o piso, as paredes, o teto, o forro, as dimensões, os materiais empregados, tudo isso modifica o comportamento acústico. Então, cada sala é de um jeito. Cada sala vai receber um tratamento acústico específico. E isso é feito por meio de cálculos e de medições in loco, quer dizer, medições lá no local. E isso não é feito a olho. Existem normas, existe uma padronização para isso. O tempo de reverberação nesses ambientes não é aleatório. Já existe muito estudo em cima disso, e isso já foi padronizado nas normas. Então, as medidas, os cálculos, normalmente visam ou procuram alcançar a norma, tá certo? E também depende do programa musical lá da sua igreja. Igrejas que têm apenas banda de rock, é um jeito de lidar, né? Igrejas que apresentam coral, orquestra, é de outra forma, tá bom? Igrejas que têm coral, orquestra e banda, é diferente de novo. Perceba como não dá para copiar o que a gente vê em alguma outra igreja simplesmente aplicar na nossa. Claro, a gente está falando se a gente quer fazer a coisa séria, fazer a coisa direita. Ondas estacionárias. Você quer resolver mesmo? Então, não tem como fugir da geometria arquitetônica. Vai precisar olhar esse item. Entendo, às vezes não dá para fazer mais nada nessa área. Mas às vezes dá. Às vezes dá para fazer uma parede falsa, às vezes dá para mexer sim. Mas é muito melhor quando a gente pensa na geometria arquitetônica na hora da planta, na hora da construção. Se não tem o que fazer na parte da geometria, então só sobra o tratamento acústico. Quando isso não é pensado na hora da planta, nem sempre dá para alcançar a ISO, o que a ISO preconiza. Às vezes dá, às vezes consegue, mas nem sempre dá. Significa dizer que o tratamento acústico nem sempre é suficiente.
tá certo? Ou, às vezes, para você alcançar isso, fica muito mais caro do que se tivesse feito na hora da planta. Por último, eu quero dizer para vocês que equipamento não resolve questão de onda estacionária. Eu vou comprar um equalizador tal que eu consigo fazer um ajuste tal que vai minimizar, vai acabar com as ondas estacionárias. Não vai. Não resolve. Isso é um engano. A resolução de ondas estacionárias não depende dos equipamentos que tem na sua igreja. Se você tem um equipamento caro ou barato. Não depende dessa estrutura que se compra, do equipamento algum, nacional ou importado. Não depende de equipamento. Depende de mais de uma parte estrutural ali da igreja.